Muito boa noite pra você, internauta. Eu já não sei mais nem que dia que é hoje. Hoje é 28. 28. Que nós começamos dia 21, né? Agora foram 8. Então hoje estamos dia 28. Vocês vão saber que dia que é. Vocês sabem. Sabe por quê? Porque a gente gravou os nossos torneios familiares em duas datas. As 5 primeiras partidas as 5 primeiras finais que a gente retransmitiu. Na verdade, a gente não retransmitiu. A gente tirou a gritaria e falamos por cima aí, né? Pra criar um conteúdinho diferente aí no final de ano. Aí, essas 3 últimas aqui, as duas de ontem, antes de ontem, né? Teve a narração do Renan e nessa aqui tava eu e o Renan novamente fechando o ano em Mirim Doce, no ginásio Valdo Vanelli. Esse aí que a gente foi correria, né? Que a gente foi de manhã, esse torneio, um torneio bem curto. Um torneio podia ter terminado no sábado mesmo, mas foi 2 dias. Começou no sábado e terminou no domingo de manhã, era 11 horas por aí. E 1h30 nós tínhamos que vir pra Taió, né? No Cacique. No Cacique pra primeira final entre Cacique e União. Eu comentei antes, vou comentar de novo, esse aí foi um dos torneios que mais teve lesões graves, né? Verdade. Tanto que aí nesse família Bernardes contra a família Venturi, já tinha o Matheus, que saiu lesionado da família Bernardes, com o pé fraturado. E no finalzinho do jogo, faltando acho que 10 segundos para acabar, bem no final, o Antônio, esse magrelinho aí que tava aí na tela aí, o número 17, se eu não me engano, ele também se machuca e machuca feio, tem que sair de maca também. Os dois saíram com tala na perna. Os dois se machucaram. Família Bernardes aí de cinza e preto. Família Venturi de azul, né? Tons em azul. Esse torneio, pra gente explicar, foi um torneio que foi montado em... Tipo assim, nós estávamos em Pouso Redondo 3 semanas antes. E daí veio a conversa que teria um torneio em Mirim Doce. E daí o Maurício disse, provavelmente a gente vai fazer. Porque a família Bernardes jogou lá em Pouso Redondo. E o Matheus é acho que é o camisa 99, não lembro qual é o número da camisa do Matheus. E ele trabalha no esporte de Mirim Doce, ele é de Mirim Doce e joga na família Bernardes. Ele surgiu a ideia dentro da Secretaria de Educação de Mirim Doce de fazer um evento, fazer algum jogo em comemoração à reinauguração do ginásio Valdo Vanelli. O que acontece? O ginásio estava acho que quase 2 anos, ou passou de 2 anos, em reforma. Isso daí é novo, tá? A quadra não era essa, a tela tudo novo, a pintura, os banheiros, né? Toda a parte... trave parece nova. A trave, né? Foi tudo novo. Só ficou a parte, o que era de antigo, obviamente ficaram as paredes que foram repintadas e tudo mais. Então tudo ele tava com cheiro de tinta, tava com cheiro de novo. E o que acontece? Decidiu-se então organizar de uma forma rápida um torneio familiar em Mirim Doce. Algumas famílias foram convidadas, deu-se preferência para as famílias de Mirim Doce. E das 11, se não estou enganado, 8 ou 9 eram de Mirim Doce, né? Tinha o seu descendente, o seu ascendente, na verdade, né? O seu parente que inicia a árvore genealógica para trazer a galera de Mirim Doce. E foi feito, na verdade, chegaram a ter 15 famílias ou 16 famílias convidadas e que confirmaram, mas aí com o passar do tempo, por questões de compromissos, né, as famílias acabaram deixando de participar, porque é final de ano, não era uma programação já pré-definida com bastante antecedência. Tivemos 11 famílias, foram 3 grupos, né, 2 grupos com 4, um grupo com 3 famílias, e no sábado, para ter uma ideia, começou no sábado 10 da manhã. A gente fez o sábado aí 4 jogos, parou tudo para almoçar. Aí de tarde a gente teve o resto da primeira fase e tivemos mais uma pausa para o evento, protocolo de abertura, então, desse, né, de entrega, na verdade, né? Dessa reforma lá com o prefeito B, toda a administração mirim-docense, fazendo essa entrega. Depois desse protocolo, a gente teve mata-mata. E no domingo, a gente teve só 3 jogos do torneio. A gente teve as 2 semifinais. Aí teve uma gurizada lá do Sub-15. Se eu não me engano, foi Mirim Doce contra São Luís. São Luís de Salete. O Verdão tava lá, né, com a gurizada de São Luís. E depois a grande final, que foi esse jogo ali entre a família Venturi e a família Bernardes. A família Venturi fez uma boa primeira fase, teve 2 artilheiros, se eu não estou enganado.
o Luiz João, Renan e o João, né? E então a família Venturi foi bem consistente, né? A família Bernardes, por ter caído num grupo de 3, ela teve um jogo a menos na primeira fase. Então eu vou dizer que estava mais descansado, nem preciso, porque o domingo foi só de 2 jogos, né? O domingo a gente não teve aquela sequência normal de 4, 5 jogos no domingo. Tem torneio que tem primeira fase no domingo ainda. Então é muito puxado. Mas normalmente a segunda fase é no domingo. Então a gente tem aí as oitavas, as quartas, as semifinais e a final. Então no mínimo jogam 4 jogos no mata-mata nos domingos de torneio. E ali eram só 3 jogos, a gente foi lá. O jogo começou, se não estou enganado, às 9. E daí tivemos as 2 semifinais, tivemos esse jogo do sub ali, né, dos meninos. E depois a gente teve essa grande final aí. Como disse o Renan, a família Bernardes saiu meio manca aí desse jogo, porque a galera meio que se machucou forte. Como você disse, a semifinal foi entre Venturi e Gomes. Bernardes, Gomes, Venturi e a família que ganhou da família Under. Agora não vou lembrar. Até teve a família que Alves. Faleceu Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Me fugiu, o parente cara. deles. Mas enfim, a família Bernardes enfrentou a família Gomes na semifinal e acabou tendo confusão desse jogo, até por ser um clássico da região ali, né? Um clássico de Mirim-Doce. Teve um enrosco ali. Teve um enrosco. E nessa final, a família Venturi tinha bem menos torcida, bem menos, assim. O ginásio era metade família Bernardes e outra metade era a família Gomes. E como a família Gomes havia perdido para a família Bernardes, do jeito que foi o jogo, tenso, nervoso, deu discussão, dentro de quadra, depois teve também. Isso, aí a família Gomes acabou torcendo também para a família Venturi. Aí o ginásio ficou maior para a família Venturi e a família Gomes quase sem nada de torcida. Então foi bem bacana esse lado também das torcidas, o duelo na torcida também. A gente teve esse asterisco ali na semifinal. Foi uma semifinal bem complicada, porque teve uns enguiços ali. O pessoal reclamou que um jogador devia ter sido expulso por causa de xingamento. Quase entraram com recurso. Até vieram me questionar sobre a possibilidade da entrada com recurso. Eu até falei, falei fora do microfone, eu disse, não adianta, porque é algo que não tem. A decisão está tomada. Ela está tomada. Se tivesse gerado alguma violência para punir um jogador, daí poderia ter sido pedido, né? Poderia ter sido conversado com a organização por causa desse fato. Mas, cara, é uma coisa que naturalmente de jogo, que é um xingamento, e para muitos não é natural, e eu não tiro o direito de você ficar bravo quando alguém te ofende. Não tiro nem um pouco, talvez até agiria pior, por exemplo, né? Mas é uma coisa que não iria mudar. E só ia causar ainda mais estranheza entre as equipes. E eu acho que, assim, no caso foi Bernardes contra Gomes ali, né? A família Gomes se sentiu prejudicada. E a família Bernardes, mesmo assim, passou. E eu acho que a melhor resposta, porque como eu sempre falo, o mundo gira, né? A melhor resposta para quem se sentiu prejudicado era torcer para o adversário de quem a família sentiu que a prejudicou. E foi engraçado, porque como tu falou, depois a família Gomes estava lá com seus batuques apoiando a família Venturi. Aí, ó. E foi a festança, família né? Venturi, que não tinha nada a ver com a história, ganhou a torcida e posteriormente ergueu a taça, ó. Algo interessante desse torneio que também a gente transmitiu, né? A família Peron, a gente sempre vê passando de fase, né? Chegando às oitavas, quartas de finais, sempre chegando longe nos torneios familiares. E a família Peron, como tu não sabe, tem aquela torcida impressionante. Em Mirim-Doce não foi diferente, até porque é a casa deles, né? Onde moram, igual disse o Jeff, quando começa a árvore genealógica, começa em Mirim-Doce, a família Peron. Então tava com o peso da torcida. E aí acabou nem passando de fase, né? Não tinha a presença do Rony. Então foi um jogador que faz diferença na família Peron e não estava presente na primeira fase. A família Peron empatou os 3 jogos. Então acabou não passando de fase por conta de resultados, que atrapalhou muito. Então a família Peron, dentro de casa, não conseguiu avançar para as próximas fases. E mesmo assim ganhou com uma melhor torcida ainda, né? Ganhou. A gente não participou da votação. Quem é que fez mais barulho? Para mim, as torcidas que mais fizeram barulho, que eu tô lembrando agora,
Peron, Gomes e a família Bernardes fez também em algum No momento. final, né? Teve bastante. A galera participou bastante. A família Gomes, a maioria veio de fora, né? Veio lá de Rio do Campo, Santa Terezinha, a família do Darley, o Darley é de lá. E a galera veio pra torcer. E quando perderam a viagem ali com a derrota, apoiaram a família Venturi, né? É uma forma de brincar, falar brincando, né? A questão de perder a viagem, porque eles vieram apoiar aí. E é o que falta, a gente vê tanta família que participa e que a torcida não. A família Alves também, porque assim, tinham 3 Alves, né? A família Alves Pires, se eu não estou enganado, que é a família do Nilson e da dona Zenita, que a gente almoçou lá, inclusive, né? Normalmente é família Alves, mas daí, como tinham 3 Alves, eles foram emendando. Então Alves ficou da Alves Silva. Pires, da Silva, e assim foi. Então, cara, o ginásio Evaldo Vanelli, ele só tem arquibancada desse lado aí que tá a câmera, né? Não tem do outro lado. Então, assim, ele tava sempre praticamente cheio. A turma sempre chegando, sempre saindo, aquele giro, né? E eu até falo, 11 famílias comportou muito bem. Agora, se tacar 24, 36 famílias, vai ser um movimento bem, bem grande, bem forte ali. Então, eu não sei até que ponto o ginásio suporta um torneio da magnitude, por exemplo, de Salete, de Santa Terezinha, que tem 40 famílias, né? Então, por exemplo, lá em Santa Terezinha, o ginásio ele é grande dos dois lados, né? Ele comporta bem dos dois lados e ainda dá para movimentar bem internamente. Então, o ginásio aqui em Taió, por exemplo, o ginásio de Taió, ele é que nem o de Salete. É praticamente igual, assim, eu até acho que foram construídos em épocas próximas, porque ele tem, existe a possibilidade após a entrada a gente tem as laterais preenchidas e a parte dos fundos, né, do ginásio tem arquibancada. Assim é Taió e Salete. E sempre enche quando tem torneio. Então eu acho a questão estrutural desses 2 ginásios muito, muito parecida. Lá em Santa Terezinha, lá é muito grande dos 2 lados. É muito legal também. Inclusive é um ginásio com banquinho, né? Tem aquele banco plástico, a cadeirinha plástica, melhor dizendo. Então a gente está vendo essa evolução nos ginásios aqui. Taió tem também dos 2 lados, aqui que eu digo Taió. O que eu falei antes é o Padre José Moacir Moser, tá? Porque ali era feito o torneio familiar e agora vai ser, pelo menos por um ano, vai ser feito lá no Vital Valentini porque vai ter obra ali na paróquia. A ideia deles também é reformar aquele ginásio daqui a um tempo também. Também a ideia da igreja, até porque a igreja matriz está passando por algumas mudanças, que eu falo a questão administrativa, a própria questão da venda do lado do seminário, a paróquia Cristo Rei tem uma parte, então isso pode até ser investido no próprio ginásio, né? O ginásio Padre José Moacir Moser, né? Desculpa fugir do assunto que é o torneio de Mirim Doce, mas é um ginásio que foi inaugurado aí nos anos 80, e é um ginásio muito importante, é um ponto importante. O local é um ponto estratégico ali na Igreja Matriz. É um ponto que é uma parte central muito importante da cidade. A gente sabe do que Taió já passou por questão de enchente e tudo mais. Então o ginásio ele é praticamente multiuso ali, né? Porque o ginásio municipal que é lá no bairro do Seminário, ele numa diversidade dessa ele fica ilhado, né? Ele consegue ter acesso só para quem é de lá, né? E dependendo da altura que pega, ele acaba até sendo atingido. Então aqui é muito importante que nunca se perca esse ginásio, que nunca se tenha a ideia de não vamos mais utilizar. É um ginásio muito importante. Os campeonatos municipais, quando o ginásio Vital Valentini estava lá em cima, sendo há bastante tempo atrás, ele estava em reforma, era muito usado aqui o ginásio Padre José Moacir Moser. Que eu falo, todo mundo em Itaió já jogou um horário ali no Padre José Moacir Moser, né? Então é um local histórico. E eu acredito que não vai demorar muito para passar por uma reformulação como esses ginásios aí, a troca de piso, e é uma questão mais de visual também, né? Mas é muito legal. Padre José Moacir Moser, quem nunca foi num casamento ali no salão paroquial, quem nunca jogou uma bola
dentro quem nunca fez um gol nas goleiras do pai de José Macir Moser, nem de Taió Renan. Eu posso falar que eu nunca joguei lá, né? Tu não é de Taió, então tu tem esse direito. Eu nunca joguei, mas igual você falou das quadras, né? Muitos torneios, agora muitas quadras estão adaptando esse piso novo aí, né? Tendência, né? Lá em Santa Terezinha já teve ano que foi decidido nos pênaltis, porque não dava de jogar na quadra, porque suava e ficava liso demais, aquela quadra antiga. Adaptaram agora para essa acolchoada e também, né, esse quadriculado, e melhorou bastante o futsal lá, né? Vem para agregar esse piso, querendo ou não, até na hora da queda, ajuda muito. Então, as prefeituras, os ginásios estão se adaptando a esse tipo de piso. No começo está grudado, fica meio difícil de jogar, mas depois que já está usado fica bem bacana e também visivelmente, né? Ajuda bastante. O futsal, na verdade hoje é futsal, tá? Mas final dos anos 70, anos 80, quando o futebol de salão. Ele começou a ter relevância aqui no Brasil, era tudo madeira. E, cara, tinha casos... Lá em Salete é assim ainda. Aqui o ginásio Padre José Macir Moser era assim, hoje está no piso, né? Mas era madeira. E, cara, o que já acontecia casos de uma tábua, de algum pedaço de madeira estar mal colocado, de furar a perna, de atravessar a perna de jogador que acabava escorregando. Então eram situações que aconteciam. Aí se mudou para a questão do piso de concreto, daí ele tem ele não é tão áspero, não é aquele cimento bruto. Depois tem aquela camada de apenas cimento, como se fosse uma argamassa por cima. Só que a questão toda é a questão das quedas, também é difícil. O cara bate com a cabeça. E, por exemplo, lá em São Luís a gente estava vendo o piso de concreto. A maioria dos ginásios que a gente transmitiu aí já é piso dessa modalidade nova aí, ó. E o gol do Carlos, né? Ele veio, né? Ele jogou lá em Rio do Campo também, dos Comércios, né? Final que a gente foi jogou lá e ele veio com a família Venturi. Foi importante ali o Carlos aberto o placar. Então, só pra gente finalizar esse assunto aí, a tendência é essa. Né? A tendência é essa, foi colocada aqui em Taió. Eu até acho que a maioria dos ginásios ainda falta a questão de segurança, principalmente atrás dos gols, que devia ter algum acolchoamento. Aqui em Taió, no Vital Valentini, não tinha. E aconteceu de alguém, eu não sei se foi num horário, ou foi alguém na base que acabou se machucando, acho que foi um menino da base, que acabou batendo a cabeça e se machucou. E veio uma ordem, né? Na época era o prefeito Almir, ele disse, vamos proteger essa gurizada aí. Lá, a parte de trás dos gols, ela é toda acolchoada. É claro que um acidente pode acontecer. Redondo também é assim, a gente exatamente. É claro que pode acontecer de se machucar na grade lateral, mas tudo é uma situação de jogo. Mas se evitar o máximo possível. Então, a gente sabe mas poxa, ali os dois se machucaram, né? O Matheus e o Antônio. O cara se machucou lá não sei aonde. Mas da forma que os caras jogam, isso era pra ter a gente machucar todo jogo. De tão intenso que é. Então ainda não acontece tanto acidente como se arrisca a ter. Porque realmente, cara, o cara dá com a cabeça no chão. Tá. Por isso que eu digo, essa mudança de piso já ajuda muito nas quedas, tá? Ajuda bastante. Falar um pouquinho do Carlos ali, o jogador número 2 da família Ventura, né? Que fez o gol, bateu na gaveta, bateu com categoria. Ele que jogava muito pela família Rosa, né? Sim. Jogava junto com Jogou em Pouso com a Rosa, né? Jogou em Pouso com a família Rosa e depois de lá ele começou a jogar com a família Venturi. Jogou em São Luís com a família Venturi. E também jogou... Contra os Rosa, não foi? Jogou contra os Rosa lá. Ganharam da família Rosa. E aí foram campeões, né? Com o Carlos fazendo gol na final. Esse time da família Ventura ficou melhor ainda com a chegada do Carlos, que é um grande jogador, né? Tem muita habilidade, parte para cima, não tem medo. Juntou com o Luiz Renan e também com o João. São grandes atletas, então essa família Ventura, se continuar com essa base aí, vai chegar para incomodar muito. E o goleirão deles também é muito bom, fez grandes defesas, principalmente nesse jogo aí. É um goleiro muito seguro da família Venturi. Então, nos próximos capítulos da família Venturi, com certeza, quando a família ganha um troféu, ganha o título, dá mais gás para os outros torneios para chegar como favorita e cada vez chegando mais perto. Então, a família Venturi aguardar os próximos capítulos, os próximos torneios, que tem tudo para ser uma família que gosta de jogar torneio familiar. A gente diz muito entre a gente
que a família tem que saber jogar torneios familiares. E às vezes tem uma família ali que a base não é muito boa, alguma coisa assim, ou tem algum jogador que está machucado e entra em outro lugar, mas pela experiência da família, elas sabem incomodar e sempre chega com perigo nos torneios familiares, assim, porque elas aprenderam a jogar torneio familiar. Foi o que aconteceu com o Ratoshinski esse ano, né? Eles já, pelo menos uns 3 anos, já estavam jogando e sendo eliminados em torneios por detalhes. Então os caras, por exemplo, a família Meneghelli lá de Vitor Meirelles, também é uma família cascuda e também já foram campeões. Então os cara sempre vão chegar. Então eles já sabiam jogar. Eles já sabiam os caminhos, mas estava faltando aquele dia de sorte, aquela decisão diferente a ser tomada. E a Ratoshinski botou isso na cabeça e foi campeã 2 vezes. Família, esse aí é o goleiro da família Bernardes, que é o Johnny, né? O Johnny, inclusive, um dia antes tinha sido campeão do Indus Comércio Taió, se não estou enganado. Exatamente. Então, família Venturi, eu não sei se essa família Venturi é a mesma que já ganhou lá em Salete. Eu acho que já ganhou, sim. É que elas usam dois... Lá faz muito tempo também, não é a mesma geração, né? Elas usam 2 sedes. Aí elas estavam comendo em doce, mas lá na torneio de família em Salete elas usam agronômicas. Então, mas pode ser que seja até outra turma, então, né? Pode ser que seja até outra raiz. Então, daí depende de tudo isso. Ali o gol, Segundo gol, né? o Johnny tava na frente, né? Como goleiro linha. Que golaço também, né? Aí foi um golaço, foi por cobertura. E foi o Luiz, né? Acho que foi o João, né? Foi o João. Não, o João não é o 10? O 7 é o Luiz Renan. O 9. Ah, mas não, o 7 é o Luiz Renan. Não foi nenhum dos dois que fez. Foi outro, foi o 9. Foi outro. Eu queria fazer uma conta que eu lembrei numa das transmissões passadas e eu acabei não falando. Agora tá 2-0 pra Família Venturi e eu acho que vai ficar assim, né? Sim, fica assim. A gente sempre quando começou a falar de torneio familiar e fazer, a gente sempre falava, como tem família de Santa Terezinha. Em Rio do Sul ganhou a família de Salete, numa final com a família de Santa Terezinha, que eram os Jarocheski. Em Brás Trombudo, quem ganhou foi Santa Terezinha com os Resch. Então já tem 2 dos 8. Depois Taió, quem ganhou foi Resch, Santa Terezinha. Depois Santa Terezinha, quem ganhou? Ozinski, Santa Terezinha. Depois quem ganhou Rio do Campo? Ratoshinski, Santa Terezinha. Ou é Papanduva? Papanduva lá. Papanduva. Então, a Ratoshinski de novo. E depois foi Salete com o Ângelo. E depois aí Menidoce com a família Venturi. Então nós tivemos 3 torneios com famílias dos 8, 3 de Santa Terezinha. E chegaram em 4. E chegaram em mais finais, né? Porque eu contei só de Rio do Sul. Ficou 3-0, verdade. Agora foi o 3º gol. Ali gol do goleiro. Fechou o caixão. E daí ali já não tinha mais o que fazer, né? A família Bernardo já tinha sentido, porque o Matheus já tinha saído, né? Agora vai. Agora vai ter aquela lesão do Antônio também, Antônio, né? Daí já vamos preferir por encerrar, já que já vai estar 3-0, né? Faltando, acho que aí tá faltando uns 3 minutos de jogo, acho. Quem marca 3? Acredito que tá faltando uns 3 minutos pra... dá de ver, ó. 48 segundos, tá nos segundos finais já, o jogo. É que daí para muito tempo com a lesão do Antônio. Isso. Fica muito tempo parado ali, o menino se machucou feio. É que eu acho que foi um pé de ferro, né? E o Antônio, como é mais magro, mais novo, às vezes o cara vai... matasse a charada. Eu lembro que foi um pé de ferro ali e deu ruim pra ele. Aí o cara vai com o pé meio molengo e quem vai com o pé meio mole nessa jogada aí leva pior, né? E meu pai, quando jogava com os outros mais velhos, meu pai, ali, ó, foi nesse lance. Foi ali, ó. Cara, foi muito feio, tá? Eu não conversei com o pessoal depois pra saber como é que acabou acontecendo, mas tu vê só pela levantada que ele tomou, sabe? E só pelo jeito que ele tá no chão também, né? E eu lembro que foi o Luiz Renan ali, né? Cara, e o Luiz Renan ficou tão sentido com a coisa que ele ajudou até a carregar na maca. Porque, tipo, tu não quer machucar o cara. Isso. Tu não quer, tu quer a bola, tu quer ganhar a bola. Então, são infelicidades, né? São infelicidades que acabam acontecendo. Mas o Luiz Renan, que parece ser muito gente boa, né? Tanto que ele já vai pedir desculpa
Porque na hora tu tá ali, tu tá jogando pela tua família, qualquer bola tu vai querer dividir, então é muito do torneio isso, né? E acabou indo com um pouco mais de força do que podia e acabou se lesionando, se machucando. Aí já tá decidido encerrar o jogo também. Eu vou tentar pular um pouquinho pra frente. Ali já terminou, ali já foi a definição então da família Venturi como a campeã em Mirim Doce na primeira edição do torneio familiar na capital nacional do melhor arroz, que é Mirim Doce. Agora sim, né? Foi definida esse ano aí, né, através do Senado Federal, vai ser promulgada pela presidência da República. Mirim Doce, parabéns, né, com muitas comemorações, inclusive a reinauguração do ginásio e agora esse presente aí, final de ano. Merecidamente esse reconhecimento ao povo mirindocense, melhor arroz. E assim, não é brincadeira, tá? O que se produz em Mirim Doce, ali da margem esquerda, margem direita para cima, que ainda é Taió, e depois até lá em cima no final, eu acho que lá na Serra Velha. Lá, o Mirim Doce é a terra do melhor arroz. Então, parabéns, Mirim Doce. Obrigado pela receptividade aí nesses 2 dias. E obrigado a todas as cidades que nos receberam. Rio do Sul, Braço do Trombudo, Taió. O Taió, a gente já tá por aqui, então tem que nos receber bem igual. Né? Santa Terezinha, Rio do Campo. Depois a gente teve Pouso Redondo, Salete, né, através de São Luís. E também o município de Mirim Doce. Ano que vem, provavelmente a gente vai ter teremos ainda mais torneios. Teremos aí já em janeiro, lá daqui a, deixa eu ver, 10 dias talvez, 10 dias já começa, 10, 11 dias já começa o nosso torneio de verão em Rio do Sul. E daí já tem o de Papanduva, que já é um torneio novo que a RW vai transmitir. Enfim, estaremos juntos em 2026, se Deus assim quiser, que a gente possa continuar trabalhando aí, levando as emoções e a melhor imagem do Alto Vale do Itajaí. Renan, obrigado, meu querido. Um abraço, Jeff. Só desejar Feliz ano novo. Feliz ano novo pro pessoal que acompanha a gente. Obrigado a todos que nos receberam muito bem. Como a gente falou aqui, a recepção que a gente tem dos torneios familiares, o carinho que a gente recebe das famílias é algo incrível. Então, por isso que a gente preferiu, né, a gente trouxe essas 8 finais de torneios familiares pra gente comentar por cima, e a gente sabe que a gente tem um carinho muito grande de todas as famílias que acompanham. A RWTV também tem um carinho muito grande pelas famílias que fazem parte de torneios familiares onde a RWTV está. Então, um feliz ano novo para todos e claro que em 2026 a gente vai se ver muito ainda em torneios familiares. Tá certo, pessoal. Obrigado, tá? A gente volta ao vivo já no dia 5. Dia 5 de janeiro a gente volta já com Conexão. Não sei se a gente volta com Conexão, porque nós temos que voltar primeiro para daí produzir alguma coisa. Tem que ver como é que nós vamos voltar, né? Vamos no dia 6 para garantir. Tá bom, pessoal? Um abraço. Final de ano aí abençoado a todos nós. Que Deus nos proteja, nos dê saúde em 2026. Tchau, tchau.